Pessoal, e a CVM pediu um esclarecimento de movimentações atípicas nas ações da Renova Energia, código RENIL 3, 4 e 11, né? Vou colocar aqui o 4, uma das mais líquidas aqui. Vamos entender um pouco o que está acontecendo nesse cenário geral, por que RENIL, né, ou Renova Energia, está chamando a atenção da CVM pedindo esclarecimentos. Também um pouco sobre a minuta do plano de recuperação judicial. Isso é muito importante para aqueles que investem ou pretendem investir, inclusive sobre o parcelamento e pagamento dos seus credores, e também falar um pouco sobre o seu pipeline, um pouco nessa apresentação aqui, mostrando o seu portfólio e o andamento dos seus projetos. Então, tudo isso a gente vai mostrar no vídeo de hoje. Fique ligado, vamos falar aqui sobre Renova Energia. Muito bem. Então, para começar, a gente pôde notar, se você acompanha a Renova Energia, que houve muitas oscilações atípicas, e quando isso acontece, liga uma sirene lá na CVM. Eles falam assim, por que está acontecendo isso? E nós podemos observar, especialmente nas ações mais líquidas, como as preferenciais, código 4, e as units, código 11, que seria uma composição entre ações preferenciais e também ordinárias, a gente pode observar algumas oscilações interessantes. O que está acontecendo? Por exemplo, só que no dia 6/12 houve aqui uma oscilação em porcentagem mais 9,57. Isso falando nas preferenciais. Subiu 3, caiu 2, caiu 1, subiu 4, subiu 1, subiu 5, subiu 2, estabilizou, subiu 2, subiu 10. Pois é, o que está acontecendo? A ação saiu de R$ 1 e foi para 1,14. Parece que é baixo, mas quando a gente compara em valores relativos de R$ 1, foram 14% em aproximadamente aqui 11, 12 dias, ok? E a mesma coisa aconteceu também nas units. E veja que é um volume ou uma quantidade expressiva. Por exemplo, aqui existe um volume baixo nas units, mas quando a gente olha, por exemplo, nesse dia 6, que está até atualizado aqui na data do fechamento, né, na hora do fechamento, houve uma oscilação de quase 14%. E a gente sabe que não tem muitas ações assim da Renova Energia e mesmo assim limparam. No jargão, rasparam a pedra do book, levaram quase todas as ações, 46.100 numa tacada só, dando aqui 170 mil de investimento. E quando a gente soma todos esses volumes, tanto da unit quanto das preferenciais e das ordinárias, especialmente aqui, que existe um volume em ordinárias, né? Lembrando aqui, né? Questão de voto, temos aqui 622 mil. Quando a gente soma, isso passa dos milhões. O que está acontecendo? Será que estão tendo uma antecipação do seu pipeline e das suas futuras instalações e saída do plano de recuperação judicial? Bom, veremos. Uma coisa que nós podemos comentar aqui é que os seus projetos estão a pleno vapor. Por exemplo, aqui até fala, né, sobre um pouco da empresa. Desde 2001 tem grande expertise em geração eólica solar e pequenas centrais elétricas. De fato, é uma empresa interessantíssima que passou por momentos um pouco complicado, difícil e está em recuperação judicial. Mas aqui a gente pode observar que ela tem excelentes investimentos. Quando a gente olha aqui para CAPEX, significa investimento em médio e longo prazo, ela coloca aqui cerca de 2,5 bilhões. E tudo isso vem resultando em instalações já concluídas, gerando energia. Em dezembro de 22 terminou aqui o complexo eólico Alto Sertão 3, interessante, aqui na Bahia, no sul da Bahia. E fala aqui, né, sobre um índice interessante de vento nesse local. O Brasil é muito bom para índices de vento, especialmente na região norte e nordeste, e fala sobre a sua capacidade de geração. Capacidade instalada, cerca de 432 megawatts. Eles hoje têm muitas instalações, são 26 parques com 155 turbinas da GE. Excelente fator operacional aqui, ok? Vendem para a melhor fatia do bolo, que é o mercado livre de energia, ou seja, aqueles contratos de alta potência que você faz, né? Você tem uma empresa, você compra direto da geradora, ok?
E também para o mercado regulado, esse uso geral, né, ali seria o Sistema Integrado Nacional, cerca de 46%, ok? Isso falando do eólico. Quando a gente chega aqui para a parte do complexo solar, a gente pode observar também uma excelente capacidade. Vem mostrando que eles têm quase 20 mil placas. Sim, é uma instalação interessantíssima, gerando 245. Somado aqui tem quase que 700, seria quase que megawatts. Na verdade não, porque aqui a gente tem 200, cerca de 20 mil placas gerando 245 watts. E o outro ali é megawatts, né, uma capacidade maior, mas tá bem interessante. E fala que a comercialização aqui é mais na geração distribuída, ok? Interessante. Fala um pouco sobre o seu pipeline, ele tem algumas prospecções, aqui por exemplo de Caetité, onde está esses painéis solares, é onde tem a melhor incidência de sol do Brasil. Nunca falta sol neste local. E algumas localizações aproximadas dos seus parques instalados, sempre pegando aqui região, especialmente Nordeste, para geração, ok? Falando um pouco sobre a sua capacidade de produção versus receita líquida, que é o que a gente precisa ver, aqueles que investem, né, que é saber do dinheiro entrando, para que o plano de recuperação eles paguem a dívida dos credores e saia. Né? Então, por exemplo, na receita líquida houve uma queda, né, cerca de 8%, comparando trimestre com trimestre. Mas a produção de energia ainda se mantém, 279 contra 320 e 279. Ok, aqui por enquanto tudo bem. Nos resultados financeiros, houve também uma queda expressiva em relação a trimestre 22 com trimestre 23 e também no EBITDA ajustado, ok? O único ponto positivo é que aqui nos 9 primeiros meses subiu um pouco, tá bom? Então ainda aí ela está meio que no estado meio que de complexidade financeira, tá certo? Mas uma coisa interessante que a gente pode observar aqui na minuta, né, da sua recuperação judicial é que ela já tem aqui, olha, afirmado esse ponto que é muito importante quando uma empresa está em recuperação judicial. Trazendo informações bem relevantes para você, tá, pessoal? Eu estou me especializando bastante aqui em Renew para manter vocês sempre atualizados. Pessoal, e se você gosta do nosso canal, considere ser um membro apoiador, tendo alguns benefícios exclusivos. É R$ 4,99 por mês e você pode cancelar a qualquer hora e não tem alteração de preço. Tá vendo que o principal ponto aqui do destaque, né, dos 9 primeiros meses de 23 foi esse acordo standstill. O que é esse acordo standstill? Significa que as pessoas envolvidas, né, na verdade, os investidores que estão nesse processo de recuperação judicial junto com a Renova, eles ainda mantêm o acordo. Então, ou seja, eles não desistiram e não estão com um plano de processo individual lá. Standstill é quando o acordo formal visa evitar o pedido de recuperação judicial ou a interposição de ações individuais em busca de satisfazer um crédito, né, de satisfação de um crédito. Ou seja, eles ainda mantêm o plano da recuperação judicial, eliminando, né, a possibilidade de imposições individuais, o que travaria, né, o projeto na esfera judiciária aí, ok? Então eles colocam que, ok, temos um acordo, reconhecemos a dívida, estamos nos ajustando, vou pagar e já estou pagando. Até aqui, olha, fala que eles tinham aqui que fazer um pagamento em dezembro e foi acordado que vai ser pago agora 2 de fevereiro de 2024. Ok, estão pagando aqui as suas dívidas. Isso melhora muito a imagem da empresa e o seu plano de saída, né, desta recuperação judicial. Quando a gente olha aqui para os seus valuations, para os números da empresa, a gente consegue perceber algumas coisas interessantes. Por exemplo, veja que aqui, olha, colocar, por exemplo, no último ano. Veja que realmente ela já chegou até bater 2,30, aí ela caiu aqui para uma penny stock, ou seja, ações de R$ 1, e agora ela já está quase que aqui 1,30, né? Então está melhorando bastante aqui em relação à sua cotação. A liquidez média diária também subiu. Lembra lá daquele histórico que a gente mostrou de movimentações atípicas? Teve movimentações que limpou quase que 50% da sua liquidez média diária. Pois é, alguma coisa está acontecendo que acendeu lá a luzinha na CVM. Né? Outra coisa, hoje se você comprar a empresa, você vai pagar só 40% dela. Preço sobre valor patrimonial 0,39. E o PL extremamente descontado. O preço pelo lucro que ela vem gerando está em 52, 0,52. Talvez, tirando fatos negativos, seja um dos mais baixos, aí, especialmente deste setor. E por incrível que pareça, o LPA é positivo, o lucro por ação 2,47. Algumas margens
margens aqui a gente precisa desconsiderar, apesar dela não ter dívida que possa ser relevante, ao menos aqui, que está estourado um pouco do 1, mas não é, por exemplo, uma empresa em recuperação judicial que tem 100, 200 aqui, até que ela consegue garantir uma margem bruta interessante, e essa margem líquida a gente tem que olhar assim, meio que com uma certa cautela. Como é uma empresa que está num zigue-zague financeiro, você pode pegar a comparação do Vale com o Pico e ver assim, 200% de margem líquida. Não, mas é tudo efeito comparativo. É que às vezes pega de um ponto para o outro e comparativamente tem essa distorção. Mas aqui a empresa está num zigue-zague financeiro, tá? Tanto é que é impossível você ter 12 de margem líquida e 12 de bruta e 250 de líquida, né? E um ROI e ROIC de 76 e 41 também não. Haja visto que tem um decréscimo nas receitas de menos 22%, ok? Então percebe que está tendo um zigue-zague financeiro. Ela não está sólida, pelo menos neste momento, ok? Uma coisa que chama a nossa atenção é essa alta taxa de aluguel, né? De duas uma, ou o mercado está apostando muito na baixa, alugando bastante ação, então não tem muita no book de oferta, ou o pessoal está limpando a pedra das ofertas e hoje não tem mais ação. Tanto é que fica caro para você poder alugar estas ações, porque o mercado está precisando fazer hedge ou fazer o trade dessas ações, não tem, taxa de aluguel está lá em cima, ok? Se vocês quiserem que eu explique um pouco mais sobre a oscilação dessas taxas, coloca aí no campo dos comentários, que eu falo um pouco mais para vocês, tá bom? Outra coisa interessante, aquelas pessoas que estão buscando dividendo, a empresa ela já tinha no seu estatuto até uma boa questão de pagamento de dividendos, porém com esse plano de recuperação judicial foi tudo por água abaixo. Mas se a gente observar, 2013, 12, 10, 8, 7, 6 pagava dividendos, tá? Chegou até aqui, olha, em 2007 pagar um excelente extraordinário de R$ 3,60, R$ 2,15, R$ 4,30, R$ 2,60, R$ 15, R$ 6 por ação. Olha que coisa, né? Pois é, uma empresa que já foi uma, como se diz aí, né, uma grande geradora de dividendo para os seus acionistas. E depois começou a entrar nesse rebuliço aqui fiscal, tá bom? Muito bem. Outra coisa que a gente também pode observar aqui, até foi matéria de alguns sites e portais relevantes que falam, Renova Energia anuncia pagamento a credores da sua recuperação judicial. Então, aqui é um pouco, né, do resumo do que ela vai fazer em virtude aí do seu plano de recuperação judicial, tanto é que quando você pesquisa a empresa aparece uma tarja vermelha, e falando, né, que ela está aqui realmente comprometida em pagar os seus credores, né? Até para finalizar, quando a gente observa aqui no final, olha, desse relatório que eu quero mostrar para vocês, ela mostra, né, como é que está o andamento dessa recuperação judicial. Então fala do endividamento, até que ficou estável, né? Não é que nenhuma dívida de cartão de crédito, que vai rolando a 150% por ano, e algumas fases desses pagamentos também já estão sendo cumpridos, né? Então aqui fala que, olha, em 2023, lá, acumulado 2023, foi realizado o pagamento de 67,9 milhões, sendo 21,5 no terceiro trimestre. Então, ó, estou pagando, devo, não nego, estou pagando para poder sair dessa situação difícil que eu estou. Mas e aí, você gosta do case? Investe nele? Está querendo investir? Coloca aí no campo dos comentários para a gente colaborar aí com a nossa comunidade e com aqueles que pretendem ingressar aqui na Renew 4 ou Renew 11, tá bom? Até mais, tchau, tchau.